O nosso muito obrigado pela sua audiência. Seja muito bem-vindo ao programa Verdades Essenciais da Fé Cristã. Nós estamos ministrando uma série de estudos sobre o livro de Tiago. E nós queremos fazer aqui uma retrospectiva, um resumo, a síntese de algumas verdades que nós abordamos no vídeo anterior. E com esta retrospectiva nós queremos dar prosseguimento ao estudo deste livro. Nós falamos que é importante que nós leiamos o livro de Tiago, porque Tiago ele é um livro também que foi inspirado pelo Espírito Santo. Tiago trata de questões voltadas também para a nossa geração, para esta geração denominada de geração pós-moderna. E você irá comprovar tal verdade acompanhando essas 3 palestras que estamos ministrando. Nós queremos aqui dizer para você que estudos comprovam que este livro ou epístola foi escrito possivelmente entre o ano 45 a 50 depois de Cristo, que a Bíblia faz menção de 4 Tiagos, 4 pessoas com o nome de Tiago. Os mais conhecidos são Tiago, filho de Zebedeu, ele que era irmão do apóstolo João. Nós encontramos este relato em Mateus 4:21. Tiago, filho de Alfeu, Mateus 10, versículo 3. E também Tiago, o meio-irmão biológico do Senhor Jesus. Tiago, filho de Maria com José. Ao lermos Gálatas 1:19 e Marcos 6, versículo 3, nós iremos encontrar a referência a esse Tiago, que era um dos irmãos biológicos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para os estudiosos, o Tiago que escreveu esta epístola, livro ou carta, não foi Tiago, filho de Alfeu, nem tampouco Tiago, filho de Zebedeu. Para os estudiosos, quem escreveu esta carta, livro ou epístola foi o Tiago, filho de Maria, o meio-irmão do Senhor Jesus. Ao lermos Tiago 2, nós iremos encontrar os destinatários desta carta ou epístola. Nós iremos perceber que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esta carta para judeus convertidos à pessoa do Senhor Jesus. Judeus que se tornaram cristãos, que estavam na diáspora. O que era diáspora? Era um título dado aos judeus espalhados em todo o território dominado pelo Império Romano. Então, a essas alturas, até o ano 50 depois de Cristo, já havia muitos judeus convertidos à pessoa do Senhor Jesus, e Tiago foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever primeiramente a esses cristãos que estavam dispersos em todo o Império Romano. Nós vimos também que esta carta ela trata sobre a importância da fé em Cristo e também a importância de nós cristãos praticarmos ou exercitarmos a nossa fé. Até trouxemos aqui 3 pensamentos conhecidos, Eu creio muitas pessoas que me acompanham certamente já ouviu um desses 3 pensamentos que eu passarei a mencionar neste momento sobre a importância da fé e a importância de exercitarmos ou praticarmos a nossa fé. Há um pensamento que diz o seguinte: o cristão justificado pela fé em Cristo deve ser praticante também de boas obras. Segundo pensamento, as boas obras não fazem um bom cristão, mas o bom cristão faz boas obras. Terceiro pensamento, não somos salvos porque fazemos boas obras, mas fazemos ou praticamos boas obras porque já fomos salvos. Então, diante desta palavra introdutória, nós comentamos aqui, fizemos um comentário de Tiago, capítulo 1, versos de 2 a 4, quando Tiago fala da importância do crente na pessoa do Senhor Jesus ser perseverante na fé em meio às provações, tribulações, problemas que o crente passa neste mundo, Até falamos aqui que este mundo para nós que somos crentes não se constitui num grande parque de diversão. O mundo para nós
não é o que? Lua de mel. Vida cristã não é lua de mel. E ao lermos Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20, nós iremos perceber que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta esse mundo como que um campo de batalha para um homem, uma mulher, para um pecador que já foi alcançado pela graça salvadora do Senhor nosso Deus. Em 1 de João 5, versículo 19, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, disse que o mundo jaz no maligno. Em Tiago 1, de 5 a 6, nós aprendemos sobre a necessidade de nós buscarmos a verdadeira, a autêntica sabedoria, a sabedoria que vem da parte de Deus. E ao lermos a carta de Tiago, nós iremos perceber que Tiago, ele faz um contraste da verdadeira sabedoria com outro tipo de sabedoria que deve ser rejeitada por todo homem, por toda mulher que já nasceu de novo. Tiago fala sobre a sabedoria deste mundo, que é o que? Terrena, animal e demoníaca. E Tiago fala que a sabedoria que vem da parte de Deus é a sabedoria pura que cada um de nós devemos o que? Desejar e buscar. Em Tiago 1,12, Tiago fala que o crente que se mantém fiel ou perseverante nas lutas ou tribulações desta vida, neste mundo, na eternidade, alcançará não só a vida eterna, mas Tiago fala sobre a coroa da vida que será dada aos crentes que, em meio às lutas, tribulações ou problemas nesta vida, se mantêm fiéis à pessoa do Senhor Jesus. Em Tiago 1, de 13 a 15, Tiago fala sobre um pecado que dá origem a outros pecados, Tiago fala sobre a cobiça, que a cobiça deve ser rejeitada por cada um de nós que já nascemos de novo, por cada um de nós que já fizemos um pacto, uma aliança com Deus, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. E o Tiago, ele demonstra a cobiça como um mal, como um pecado que gera, que produz, que dá a luz a outros pecados. Em Tiago 1,17, Tiago diz que todas as dádivas, todas as coisas boas que nós precisamos, nós recebemos da parte de Deus. O Senhor Jesus, em João 15, versículo 5, ele disse que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Em Tiago 1, de 19 a 27, 19 a 27, nós iremos encontrar uma exortação de Tiago para nós, como cristãos, sermos não só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Tiago até usa uma ilustração dizendo que o homem que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a um homem ou uma pessoa que contempla o seu rosto natural no espelho e depois que sai do espelho, essa pessoa não recorda mais como era a sua aparência. Assim, Tiago compara alguém que ouve a palavra de Deus ou que entende a palavra de Deus e não a coloca em prática. Tiago também fala nesta porção bíblica sobre as evidências ou as características da verdadeira religião, ou que é um religioso numa perspectiva bíblica. E Tiago disse que o verdadeiro religioso e a pura religião é traduzido na vida daquelas pessoas que procuram controlar ou refrear a sua língua, aquelas pessoas que possuem um coração solidário para ajudar pessoas carentes. Tiago fala sobre órfãos e viúvas que devem ser assistidos, por cada um de nós que somos cristãos. E Tiago mostra que uma das marcas da verdadeira religião, do religioso, é aquela pessoa que se diz religiosa ou pertencer a Deus, ser uma pessoa pura ou santa neste mundo ou na face da terra. Já no capítulo 2, Tiago, ele reprova a prática de se fazer acepções de pessoas, principalmente no contexto eclesiástico. Se você ler Tiago 2, de 1 a 9, Tiago diz que nós não devemos tratar com deferência ou devemos dar honra a algumas pessoas e desprezar a outras. O Tiago coloca o rico e o pobre,
mostrando que nós, como crentes, nós, como igreja, não devemos fazer acepção de pessoas diante da pessoa de alguém ter poucos recursos aqui na face da terra. Em Tiago 2, de 14 a 26, Tiago fala sobre a necessidade de nós praticarmos ou exercitarmos a nossa fé, mostrando que a fé sem obras, ela é morta, né? Sabemos que o grande reformador Martinho Lutero teve dificuldade de entender o pensamento do Tiago, né? Mas o texto é muito claro em demonstrar que Tiago não estava pregando ou escrevendo que a salvação de um pecador acontecia mediante a observância ou a prática das obras, mas Tiago mostra que uma pessoa convertida ou regenerada, essa pessoa deve sim praticar boas ações ou boas obras aqui neste mundo. Já o capítulo 3 de Tiago, ele é denominado por alguns teólogos como o capítulo de ouro, né? Que fala sobre o uso correto da língua, a necessidade de se refrear a língua. E ao lermos Tiago capítulo 3, versos de 1 a 12, nós iremos encontrar algumas exortações do apóstolo dizendo o seguinte, que a língua descontrolada nos leva a pecar, a errar, a tropeçar, a adquirirmos problemas, né? E o Tiago, ele faz algumas comparações, né? Da língua do homem, né? Crente e descrente, né? Mostrando que o navio e o leme, o cavalo e o freio do cavalo, a floresta, a fagulha e o incêndio, né? E Tiago mostra que uma língua descontrolada é uma língua envenenada, né? E Tiago diz que o ser humano consegue dominar feras, aves, répteis, né? Mas Tiago mostra a dificuldade que temos como seres humanos de controlarmos a nossa língua. E Tiago, ele fala sobre uma incoerência na vida de alguém que diz que pertence a Deus, é quando essa pessoa faz uso da sua língua ao mesmo tempo para bendizer a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus e também amaldiçoar os homens que são a imagem e semelhança de Deus, né? Já em Tiago 4, de 1 a 14, Tiago, ele reprova a cobiça e amizade do crente com os prazeres pecaminosos deste mundo. Em Tiago capítulo 4, versículo 4, assim nos ensina a palavra de Deus: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser tornar-se amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Há uma versão que diz, eu creio que é a versão corrigida, que em vez de usar a palavra infiéis, faz uso da palavra adúlteros e adúlteras, né? Quando diz a Bíblia, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser tornar-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, né? E ao lermos Romanos capítulo 12, versículo 2, 1 de João capítulo 2, versos de 15 a 17, nós iremos perceber que a Bíblia diz que nós, uma vez convertidos à pessoa do Senhor Jesus, não podemos nos lançar ou buscar ou desfrutar os prazeres pecaminosos deste mundo, né? O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, disse: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo passa, bem como os seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Já em Tiago capítulo 5, versos de 1 a 6, Tiago inicia condenando a injustiça praticada por empregadores, o que? Avarentos, né? Mostrando que Deus, ele abomina empregadores, patrões, pessoas de recursos que remuneram injustamente os seus trabalhadores, né? E ao lermos Tiago capítulo 5, de 7 a 11, Tiago, ele destaca a doutrina sobre a veracidade da segunda vinda do Senhor Jesus, né? Ele trata sobre a escatologia bíblica. Foi dito por mim no início da nossa palestra que esta carta é muito prática em seu conteúdo, porém nós encontramos também questões voltadas para a dogmática ou para a teologia,
quando o Tiago fala sobre a necessidade do crente estar vigilante, paciente e buscar o fortalecimento espiritual, aguardando a vinda gloriosa do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. E concluindo a abordagem desta carta, em Tiago 5, de 14 a 16, Tiago fala sobre o valor da oração feita com fé em favor dos enfermos. Tiago mostra que Deus cura os enfermos através da oração da fé. E nós que somos crentes, nós continuamos crendo, irmãos, que o nosso Deus, ele opera milagres. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E em Tiago 5, de 16 a 18, Tiago reitera o valor e o poder da oração do justo, quando essa oração é feita crendo no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, concluindo esta nossa abordagem, eu quero dizer para os meus irmãos e amigos que a epístola de Tiago se assemelha ao estilo de alguns dos profetas menores no período do Velho Testamento, Quando os profetas menores, à semelhança de Amós, Joel, condenaram o quê? O pecado e a injustiça social e tantos pecados como cobiça e outros que nós aqui mencionamos. A mensagem de Tiago é uma necessidade para os nossos dias e um clamor profético contra a falsa religiosidade das pessoas que dizem que são cristãs, porém não professam uma fé prática aqui neste mundo. Que o Senhor possa aplicar estas verdades no seu coração. Leia com paciência a epístola de Tiago e certamente Deus continuará falando ao seu coração. Se puder, se inscreva no nosso canal Verdades Essenciais da Fé Cristã. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus.